Hoje o e-commerce tá, e aí vai a dica de ouro. O jogo do e-commerce hoje para um negócio independente não está em preço, não é vender barato. O jogo tá no ticket médio, médio alto, tá? Tu elevar o ticket médio, mas o Diego tem que vender uma garrafa cara, não. Eu acabei de falar para vocês, uma vez vendia, o cliente comprava kit de 12 a 24, hoje ele quer 4 a 6. Então tu vai vender kits com curadoria. A seleção de caças portuguesas, um Turiga Nacional, um blend, não sei o quê, um kit monovarietais portugueses. Agora fui bem técnico, mas um ícones do Brasil. Daí vai ter rótulos de 4 vinícolas brasileiras, um kit para o consumidor que quer explorar 4 excelentes vinhos da curadoria daquela loja do Brasil. Ou né, um kit 6 vinhos de custo-benefícios, ou os brancos, nem tudo é Malbec. Então tu tá levando uma seleção daquela curadoria que a pessoa se conectou, né, e vai entregar rápido ainda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Venda Mais Vinho, segunda edição especial Casal do Vinho. Depois já apresento a minha parceira, né? E meu nome é Diego Bertolini, sou empreendedor, sócio proprietário do Grupo Venda Mais Vinho, esse ecossistema que já transformou mais de 4.500 negócios de vinho, e nós somos uma solução para negócios, né, se desenvolverem, crescerem e a gente disseminar a cultura do vinho no mercado brasileiro. E agora, esse episódio, a gente vai falar sobre meu amor, Daniela, e sócia Bertolini vai falar qual é a temática hoje do nosso terceiro episódio do Pode Venda Mais Vinho. A gente não vai brindar? Claro que vamos, né, meu amor? E brindar tem que olhar e degustar, né? Hoje a gente vai falar, meu amor, sobre e-commerce. E a gente já vai chegar querendo saber quando que o digital se tornou relevante no mercado de vinhos. Bom, antes a gente falar do digital de hoje, a gente tem que olhar para trás. Eu nunca esqueço que em 2002 eu implementei o primeiro e-commerce da Cooperativa Vinícola Aurora. Eu já tinha saído de estagiário, né, trabalhava na época no marketing / comercial, que era o mesmo departamento, e a gente na época implementou o movimento do digital, né? Lembra que a gente tinha internet de escada, né? Enfim, o digital, enfim, eu trabalhava, tinha computador em casa, né? 2004 acho que foi o meu primeiro computador, mas comecei a trabalhar primeiro na Aurora, né? E nunca esqueço quando a gente começou a implementar o e-commerce, tô falando na época do Orkut ainda, do blog, né? Era o Orkut, blog, né? Orkut acho que blog veio, não, foi em 2010, não. 2005 foi Orkut, e blog acho que foi depois disso. Não, o blog já tinha, porque a gente tinha dentro desse primeiro e-commerce o blog, que começava a escrever algumas matérias, tinha alguns e-mails, né, newsletter, né, que era uma forma de correspondência, mas eu implementei na época o primeiro e-commerce da Aurora, e a gente já tinha alguns players de mercado, né, a própria Wine.com, né, que foi um dos primeiros, não os primeiros, mas foi o primeiro e-commerce, entre aspas, focado no mercado de vinhos. E eu lembro que na época os representantes comerciais falavam para nós nas comissões de vendas, né, não, porque até me viam como inimigo, né, que, né, eu estava no comercial marketing e apresentei o site com e-commerce, não, mas isso aí vai roubar o mercado. E querendo ou não, o digital, ele foi um caminho, né, de expansão e que deu uma acessibilidade, porém, durante os anos 2000, 2010, a gente tinha um crescimento do mercado digital, mas muito mais com acesso, porque o vinho era uma bebida muito tradicional ainda, né? E o vinho era uma bebida que vinha numa crescente. Então, a gente, tanto no e-commerce da Aurora, não tinha uma grande comercialização. Tá? E a gente tinha alguns players, né, como a própria Wine, que começou literalmente a se tornar uma empresa,
né, robusta, que foi hoje a Wine.com é o maior e-commerce da América Latina, o segundo é a Evino, né, e ela só começou a se tornar um pouco relevante em 2012. Então a gente teve, digamos assim, o digital do vinho, ele começa muito forte, né, em pesquisa, em blog, né? Por exemplo, um amigo meu, o Daniel Perches, por exemplo, ele foi um dos primeiros blogs de vinho do Brasil, blogs de internet. Né? Então ele começou a desenvolver. Depois, cara, eu construí o primeiro Orkut da cooperativa Vinícola Aurora, né? Que era uma página do Orkut, e a gente começou a gerir no Orkut, tá, o perfil da Aurora, e a gente foi a primeira vinícola a se posicionar no Orkut. Tá? Então, a gente sempre tem que olhar, porque, e a gente via, era aquela coisa assim, era replicável, coloca uma foto do vinho, uma parte do release, na época, era assessoria de imprensa, que era a principal estratégia de comunicação, né? De se comunicar, era jornal, mídia tradicional, a gente fazia anúncio em rádio, né? Então, era um meio de comunicação muito tradicional. Mas, respondendo a tua pergunta, a virada de chave do digital, e eu digo, não só do vinho, eu digo que ela teve 3 períodos. Primeiro, o pontapé inicial, que foi nos anos 2000. Se a gente olhar para o mercado americano, foi, vamos lá, 2008 no Brasil começou realmente ter mais disseminação, mas nos Estados Unidos começou no final da década de 90, né, o comércio eletrônico, tá, e entre outros países. Depois a gente teve 2010, um primeiro player se tornar relevante pelo digital, 2010, 2012, que foi a Wine, né, e começou a construir case, e indo por uma diferenciação através do clube de vinho, que ela tinha revista. Então tu não assinava um clube de vinho, que é aquelas 2 ou 3, 4 garrafas. Tu assinava a Wine para receber uma revista, e contava a história do produtor e etc. Então eles ganharam muito pelo papel editorial. E aí, posteriormente, né, quando a gente tem, lá em 2016, a Wine.com, ela tinha um e-commerce, tinha alguns e-commerces regionais, mas o principal era o Wine, e aí vem a Evino com uma outra estratégia, que ela entrou, né, então a Wine era a player de e-commerce, mas o grande faturamento veio de clube de vinho. E a Evino, ela entra com flash sales. O que é o flash sales? Ela fazia grandes promoções, sempre com marcas exclusivas, com kits de 12 a 24 garrafas. Então, ela falava, ó, 24 garrafas por R$ 59,90, ou R$ 29,90, ou R$ 39,90. Então, parecia, era um rótulo como isca, e o resto, vinhos que proporcionavam margem e desenvolveu. E aí a gente começou a ter 2 grandes players do digital. E alguns poucos e-commerces regionais. E de uma forma mais vertical, tu tinha os e-commerces das vinícolas ou das importadoras, que a maioria não focava tanto. Tu não tinha aquela vinícola que vendia muito pelo e-commerce. Tinha poucos negócios que tinham um bom faturamento, um bom gestão no e-commerce. Mas o digital literalmente se transformou, e foi o grande boom, porque até 2018, o digital representava menos de 8% do comércio de vinhos. E aí, isso de um mercado, na época, tô falando de 15 bilhões de reais, que era o movimento do mercado de 14 bilhões de reais pré-pandemia, 2018, que representava o mercado de vinho. Na pandemia, de 8% foi para 16% de um mercado de 19 bi. Tá? Então, o que acontece? O mercado de vinhos cresceu, e o digital ele roubou share de outras categorias, tá? Como principalmente roubou o share do canal varejista, tá? Do canal varejista, que é o mercado tradicional. Então, eu quis contar um pouco dessa história em relação do digital, e eu acompanhei isso na prática, né? Por quê? Porque é bom a gente entender o passado para a gente projetar o futuro. Mas a virada de chave, que foi a tua pergunta do digital, ela veio literalmente na pandemia. Quando, né, hoje, se o mercado total de vinhos, né, a previsão agora 2025, é o mercado de vinhos chegar a 21 bi,
21 bilhões de reais, né, do volume de negócio. Eu estou falando que hoje, pelo digital, né, a gente tem aí em torno de 40, né, de 4 bi, né, de 4 bilhões de reais, né, de negócios, né? Então é um mercado hoje muito relevante do comércio de vinhos, totalmente diferente da Europa. A Europa, por exemplo, tem uma participação de 5%, né, na média, né? Alguns países um pouco mais, um pouco menos, Itália menos de 4%, França 6%, tá? Mas no Brasil é 20%. Então isso mostra que o consumidor brasileiro está muito mais aberto pelo digital do que, às vezes, um europeu, que é um consumo mais tradicional. E qual que é a maior oportunidade de vender vinho no digital hoje? A maior oportunidade de vender vinho no digital, tá? Porque o digital ele não é o fim, o digital é o meio, tá? Então, o que acontece? Uma vez, vamos lá, vamos voltar um pouco do passado. Estou sendo nostálgico agora, meu amor. O pré-pandemia a gente tinha o rei do clube de vinho, o rei do flash sales, tá? Tu tinha o rei da loja, tu tinha, por exemplo, a Mistral é a rei do catálogo e do on-trade. Aí tu tinha a Wine, que era o rei do clube do vinho. Depois tinha a Evino, que era o rei do flash sales. E aí tu tinha, por exemplo, a Grand Cru, que era a melhor loja. Então tu tinha os principais players, o Pão de Açúcar, que era a referência dos Cabraizinhos, do varejo. Então cada canal ele ocupava um quadradinho e ninguém queria encostar no outro. Então, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E o que fez, né? A pandemia foi um chacoalhão, né? Todo mundo teve que fazer, todo mundo teve que se reinventar, né? Então a oportunidade hoje que eu vejo, né, indo direto à resposta, é que como a Wine de pós-pandemia abriu loja, começou a vender varejo, entrou para o B2B, então ela começou a jogar tudo e talvez ela perdeu a essência. Tá? Agora perdeu a essência, ela começou a querer fazer de tudo um pouco com custo operacional lá em cima, porque é uma grande empresa. Claro, compra, importa direto, compra bem, etc. E hoje o consumidor, por exemplo, ele não quer mais comprar 12, 24 garrafas ou receber um clube, tá? Que garrafa eu vou receber? Se é 12 de Malbec, uma de Carmener. Ele quer tomar a decisão e quer tomar a decisão e receber de imediato. Então, com esse movimento que está acontecendo com o Mercado Livre, Amazon, que a gente tem que atender a preguiça do consumidor, a melhor oportunidade é, né, a compra automatizada com um serviço de entrega rápido. Então a pessoa, aqui em São Paulo, a gente mora em São Paulo, a gente compra no Mercado Livre, a gente tem que comprar nossa gata no Mercado Livre, né? Depois eu conto a história. A gente comprou uma gata persa, né? No Mercado Livre, a gente recebeu essa gata. Mas hoje, o nosso grande problema, tu comprou uma gata, uma carga viva. Mas hoje tu compra qualquer coisa, e chegou no mesmo dia. A gente comprou uma gata, que veio né? Depois ela pode contar a história. Mas aqui em São Paulo, tu pede qualquer coisa e tu recebe no mesmo dia. Isso é o novo normal do digital. É tu comprar as coisas e receber. É o efeito iFood. Eu quero para agora, na temperatura certa, delivery climatizado, como a gente ensina os nossos mentorandos, né, que no delivery direto ou na questão. Então, o novo normal, a grande oportunidade é que o e-commerce é o meio. O fim é a solução do cliente, que ele quer escolher um bom rótulo, uma boa curadoria e rápido. E não quer mais um monte de garrafa, 24 garrafas, ele quer 4. Só que um grande player, que às vezes está localizado no centro do país, para levar 4 e entregar no meio-dia e no mesmo dia é impossível. Ele tem que ter uma rede de distribuição que o negócio de vinho não vai conseguir. Então, acho que esse é o grande ponto, né? É a hora da gente agir, pensar global e agir local. E qual é o maior risco de não ter esse negócio estruturado? O digital estruturado? O maior risco é, primeiro, tu perder
uma participação, né? Tu perder uma participação do mercado, tá? Tu estagnar no teu canal de venda, porque uma loja física regional, ela pode ter um e-commerce, tá? Ela pode ter um e-commerce num raio, né, do estado, ou de um raio de 50, 100 quilômetros, 150 quilômetros, ela atender mas ela pode também atender outro estado, né, se ela tiver uma boa rede de logística. Logística não é nem dela, hoje tem gateway de frete que acaba despachando de forma rápida, com custo, e tu criando a tua política comercial. Mas tu não participar é o quê? Né? É tu não participar hoje de uma fatia que é crescente. Tá? Então, tu perder a oportunidade de tu aumentar teu faturamento, diminuir teu custo operacional se tu tem uma loja física e não participar do mercado digital. Teve algum dado de comportamento que te surpreendeu na venda digital nos últimos tempos? Vamos lá. A venda de vinho sempre foi muito tradicional. Tá? Então, o cara ia para a loja ou comprava no supermercado. E hoje, a oportunidade é que a pessoa, quando começa a galgar no mundo do vinho, ela quer conhecer o produtor, ela quer um atendimento, é que nem tu ir para uma farmácia. Tu vai numa farmácia, tu é atendido por um farmacêutico, eu tô com enxaqueca. E ela tem essa opção genérica, com menor custo-benefício, ou a marca X, ou aquele produto X. A venda do vinho é a mesma coisa, é uma venda consultiva. Tá? E essa venda consultiva, a pessoa busca esse serviço para ter uma ter uma opção maior em relação. Então, o grande objetivo desse cliente da jornada do consumidor é ele buscar o canal especializado para se sentir seguro. Não, aqui eu estou buscando, né, um canal de confiança, né, que eu vou ser bem assessorado e assistido. Com isso, né, com essa questão das lojas digitais passarem essa segurança, né, o Brasil hoje, tá, a gente aumentou de 26 milhões de consumidores regulares pré-pandemia para 55 pós-pandemia. A gente quase dobrou o número de consumidores regulares. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil ele é muito mais aberto do que por exemplo, o europeu. O mercado digital hoje na Europa, por exemplo, a gente foi, né, por Wine Paris. A gente vai lá, tu tem a loja especializada, ou tu tem a Nicolas, que é uma franquia, né? Então as pessoas ainda estão muito presas a apenas o modelo do varejo físico, tá? Mas é que lá, a cada esquina tem uma loja, né? Assim, tem muitas lojinhas pequenininhas, uma do lado da outra, assim, né? Então é fácil também comprar. Então é fácil. A pessoa vai para a padaria, vai sempre cruzar para uma loja de vinhos. Aqui no Brasil não é. É diferente. As lojas são pequenininhas, mas tem várias, uma do lado da outra. Bingo. Então tem várias marcas independentes ou franquias. Tá? Então o que acontece? Né? Como a capilaridade, a presença de lojas de vinho... É mais rápido do que comprar na internet. Tá... Não, por que eu vou pedir na internet? Sim, é mais rápido tu descer, comprar um negócio... Se eu tenho um atendimento consultivo aqui, no Brasil, como, vamos lá, a França tem 50 e tantos litros per capita, aqui no Brasil não, mas se tu tem um cara especializado que atende no híbrido, tanto físico como digital, e gera experiência, entrega pelo online, cara, o cara chama no WhatsApp, atende, entrega ou compra direto no site e vai ter essa entrega. Então, esse dado do aumento do consumo per capita e também, né, outro dado de pesquisa do aumento do percentual do consumo de consumidores regulares, aliado ao Brasil ter o seu terceiro país que mais compra pelo digital, isso mostra o potencial que essas lojas regionais, porque na Europa, por exemplo, poderia ser uma oportunidade, se tu analisa friamente o dado de mercado. Mas aqui, como a gente está no mercado de ascensão, o digital ele pode complementar essa experiência e atender essa preguiça do consumidor que quer receber sempre rápido. Então, o Brasil é o terceiro país com maior nível de digitalização na compra de vinhos do mundo, atrás de China e Estados Unidos.
tá? E esse aumento rápido que a gente teve pós-pandemia de consumidores regulares, esses são 2 dados que mostram que a gente está no caminho certo, que essa loja especializada, independente, que tem digital plugado com o físico, ela é a solução ideal para esse consumidor que está ficando mais maduro, que ele quer um atendimento mais consultivo. E, meu amor, o que tu vê que separa os negócios que crescem e aquele que fica postando foto com rótulo, com preço? Qual é a diferença? O que separa esses negócios daqueles que prosperam e aqueles que não dão a volta, que estão sempre só postando foto? Qual que é a estratégia que separa esses 2 negócios? Vamos lá. Às vezes as mentiras que a gente escuta, né? Todo mundo acha que seguidor é relevância, like e o número de comentário o número de seguidores é sinônimo de cliente e número de engajamento é sinônimo de performance. Nós temos mentorandos, né, que tem um Instagram com menos de 2.000 seguidores, tá? E faturam mais de 200 mil reais pelo e-commerce, tá? Porque o jogo da venda do e-commerce, que é a nossa temática de hoje, ela tá em cima do anúncio, tá? E sim, ele poderia melhorar o posicionamento estratégico dele uma estratégia do conteúdo orgânico, tá? Só que o que ele priorizou? A equipe dele é pequena, porque tu conhece bem, são 2 sócios, e contrataram uma pós-venda que é a Nicole, tá? Então o que aconteceu? Eles falaram, cara, eu boto energia aonde antes? No conteúdo, ou eu boto energia no que realmente dá valor? Então ele gasta energia fazendo o quê? 20 a 30 anúncios por mês, em vez de fazer conteúdo, testar, fazer um tráfego pago direcionado e ter a Nicole, né, que dá o pós-venda, né, e faz a gente aumentar o LTV, que é a recorrência através da venda ativa. Então, respondendo a tua pergunta, é saber o jogo da venda não é, às vezes, a máscara. Tem um monte de seguidor, então não fatura. Não, mas aquela loja, aquele e-commerce fatura isso, mas só tem 2.000 seguidores. Não, fatura 200 mil por mês. Tá? E-commerce, 100% de e-commerce. Tá? Então, o que eu quero dizer é que é priorizar o que te traz venda. Ok, é importante a gente ter o conteúdo orgânico, tá? Mas como é uma equipe muito enxuta, ele jogou o jogo, não, vou jogar o jogo do que mais me proporciona venda, é isso? Então vou focar aqui. Está no meu planejamento, né? Sim, tu não vai ignorar o outro lado, mas tu vai priorizar aquilo que funciona de fato, né? Por quê? Vamos lá. Outro mito também de quem tem e-commerce. Eles têm um ponto em comum, os 2 sócios. Eles não querem se expor. Eles não gostam de se expor em relação a conteúdo, eles gravam os anúncios até. Tá? E o anúncio tem roteiro, vai com roteiro, etc. E tal, fala sobre o produto, tem as imagens do produto que faz a edição, mas eles não são aquele cara que toda hora fazer stories, não. Eles não têm. E aí agora eles começaram, através do conteúdo, fazer collab com alguns influenciadores que fazem o conteúdo, faz post compartilhado, porque se sentem mais à vontade. Eles mandam as amostras, né, vai lá e um link parametrizado, se o cara postou, vendeu através daquele link parametrizado, ele vai pagar uma comissão para o cliente que aquele influenciador ou parceiro trouxe. Então, é outro mito também, mas para vender no digital eu tenho que ser um super produtor de conteúdo. Talvez não, esse é um caso que não, mas a gente tem outros mentorandos nossos,
né, que são super bem posicionados nas redes sociais, fazem um monte de stories, etc. E também estão num ramp-up de crescimento. Tá? E esses daqui, na minha opinião, vão até passar, né, porque estão num ritmo que saíram de 7 de 5 em fevereiro para 70 agora no último mês, vão bater 80 certo, tá? Porque eles já têm um desenvolvimento de conteúdo aqui e estão usando a estratégia do tráfego pago. Então, são coisas que se complementam. E quais são os 3 passos para montar um e-commerce lucrativo? Então, primeiro ponto, tá? Tem que saber o teu diferencial em relação ao portfólio, tá? Hoje, o e-commerce, tá? E aí vai a dica de ouro. O jogo do e-commerce hoje para um negócio independente não está em preço. Não é vender barato. O jogo está no ticket médio, médio alto, tá? Tu elevar o ticket médio, mas o Diego tem que vender uma garrafa cara, não. Eu acabei de falar para vocês, uma vez vendia, o cliente comprava kit de 12 a 24, hoje ele quer 4 a 6. Então tu vender kits com curadoria. Uma seleção de caças portuguesas, um Turiga Nacional, um blend, não sei o quê, um kit monovarietais portugueses. Agora fui bem técnico, mas um ícones do Brasil. Daí vai ter rótulos de 4 vinícolas brasileiras, um kit para o consumidor que quer explorar 4 excelentes vinhos da curadoria daquela loja do Brasil. Ou né, um kit 6 vinhos de custo-benefícios, ou os brancos, nem tudo é Malbec. Então, tu tá levando uma seleção daquela curadoria que a pessoa se conectou, né, e vai entregar rápido ainda. Tá? Então, o primeiro dica a dica é ter clareza em relação ao portfólio e o posicionamento. O segundo a dica é, tu não vai competir com o supermercado. O supermercado joga com preço. Tu vai jogar com valor. Tu vai mostrar a segurança da tua loja. Tá? E o terceiro ponto, que está conectado ao primeiro, tá? Que está conectado ao primeiro é o sortimento, as opções, porque o consumidor compra pelo digital, porque ele pesquisa. Então, por isso também o e-commerce que quer ter margem, ele tem que sair da referência. Ele não pode ter os mesmos rótulos do supermercado, porque tu não vai competir com... Tu tem o CAC, tu tem o custo de aquisição do tráfego, que o supermercado não tem, tá? Mas é o jogo da performance. Tu tem que... não é aquela coisa, o impulsionar, turbinar o post. Não, é tráfego de performance. Então tu tem que ter a estratégia do planejamento do produto, como eu falei, com os kits, não sei o que, ticket médio alto, já falei, e o terceiro jogo, tráfego de performance. Tá? E se fosse colocar um quarto aqui, né, já que desobedecendo um pouquinho, tá livre, é o jogo do criativo. É testar e errar rápido. Cara, fazer um conjunto de 15, 20 anúncios, rodar, não deu, roas, troca, vai, faz outro. Esse deu certo, faz 3, 4 versões diferentes daquele anúncio. E é todo mês, né, tá desenvolvendo essa dinâmica do e-commerce, que ela é viva. Tá? Ela é viva e ela não para. Ou seja, nenhum negócio cresce e prospera por acaso, né? Tem muita estratégia e tem muito trabalho por trás, né? São muitos detalhes, né? Então não é algo que caminha sozinho, assim, não é uma coisa que acontece ao natural, não. São muitos detalhes e muita estratégia que tem que colocar e testar, e é todo dia, né? E vamos lá, gente, testar, acertar e errar rápido. Testar, acertar e errar rápido. E é o jogo do empreendedorismo, né? Porque quem não entrar no digital, tá fora. Tá fora ou... tem um bar de vinhos, sim. Cara, só vou ser um bar de vinhos. Cara, aí tu tá levando experiência. Ok, cara, tu vai continuar, tu tá dentro do teu nicho. Mas por que um bar de vinhos também não tem um digital? Só que se esse bar de vinhos, que já tem uma seleção bacana, já gera experiência, ele tem um e-commerce, ele migrar para o digital, ele tem que ter clareza, que é outro negócio que ele vai ter que gerir. Tá? É outro negócio que ele vai ter que gerir. Tá? Mas o que mais me deixa
frustrado, não, frustrado não. Frustrado é quem não aplica, que tem que ficar. Me fica mais assim, tentava mais encucado, vamos chamar assim, de quem tem uma loja física, porque quem tem uma loja física não ir para o digital, por exemplo, para o e-commerce, tá? Porque ele tem um tempo de ociosidade, gente. Se ele entra na loja às 8 da manhã, ele não fica recebendo cliente toda hora. Então ele tem tempo para gerir o e-commerce. Ele tem tempo, ou o colaborador dele, a gente tem que colocar processo para ele gerir essa plataforma. A pessoa fica no estratégico, o colaborador fica no tático e no operacional. Ponto. Então, é super possível, o que é o mais barato de tudo, que também pós-pandemia, que ficou mais barato, mais democrático as plataformas, né? Tanto de uma plataforma, hoje tu consegue receber uma super plataforma com investimento baixíssimo. Tá? Então, esse que é o jogo. Depois que tu aprende, né, é uma delícia, né? Porque tem um mentorando meu que vai palestrar agora na nosso encontro presencial da mentoria, que ele falou, cara, eu tô tão feliz que eu tô faturando hoje mais dormindo do que acordado. O que quer dizer o quê? Ele não depende dele abrir a loja e fechar a loja. O negócio está rodando. Mas isso não é que ela diz assim, tô dormindo, não tô fazendo nada. Não. Tu tem muita estratégia. Tu vai sentar a cada 15 dias, vai ter que ter claro os KPIs em relação a resultado, de ROAS, CAC, métrica, de entender conversão de página, do kit, etc e tal. E acertar, errar rápido, né? E testar. Esse que é o jogo do e-commerce. Vamos lá, o que precisa, que nem tu falou, né? Tem muitos detalhes e muita estratégia. A estratégia da curadoria, a estratégia da parceria com o fornecedor, ela tem que ter o olho do dono. Tá? Ela tem que ter muita estratégia, porque o planejamento do teu e-commerce é resultado de uma curadoria e de uma inteligência tua para dizer o seguinte, cara, esse produto ele vai gerar, dentro da minha proposta, do meu perfil de cliente, valor e vai ganhar performance. Mas, hoje, gente, tu consegue, vamos lá, dentro da nossa mentoria, cara, a gente tem robô de desenvolvimento de conteúdo. Que, vamos lá, tu tem roteiro de Reels, roteiro de criativo. Era uma dor que a gente sentia. A gente foi lá e entregou. Tu tem 2. Tu não vai precisar fazer os anúncios, não. Tu contrata uma agência de tráfego e tu vai ficar na parte mais estratégica com ele e falar o seguinte, cara, tu tem que ter os números dos KPIs. Dentro da nossa mentoria, por exemplo, a gente ajuda o nosso mentorando a entender, esse é o teu ponto valor, o jogo é esse, tá? E é isso que está funcionando. Então vamos fazer o planejamento do trimestre. E aí todo mês a gente analisa nas mentorias o desempenho e a gente fica muito no estratégico. E a gente ajuda, né, porque todo mundo acha que a pessoa que entra no e-commerce tem que ir lá apertar o botão no tráfego. Não. O gestor de tráfego é como se fosse o gerente do teu banco. Ele tem a chave do teu cofre. Se ele for ruim, ele vai colocar teu dinheiro numa aplicação. Se esse gerente de conta zelar, ele vai dividir a tua aplicação em várias contas e ter uma conta com mais risco, com uma rentabilidade menor, uma menos risco, mas no final vai dar uma média maior. Simples assim. Tá? Então, o gestor de tráfego, ele é o cara que tem a chave do cofre e tu não precisa fazer o papel dele, tu não precisa estudar tráfego para jogar o e-commerce. Tu tem que entender os números de performance e também não deixar para ele, porque se tu jogar um produto que não te dá margem e tem comparação no mercado, tu já está fora. Então tem que sim ser estratégico em curadoria de portfólio e também entender as métricas qual é o ROAS, que é o retorno dos investimentos de anúncios, que tu tem que ter mínimo para tu buscar um cliente e ter, entre aspas, uma margem saudável, às vezes empatar na primeira venda, mas ganhar no LTV na segunda e terceira venda. Quando dá ruim, tu empatar
mas tu ganha mais para frente. Então, hoje, o jogo de e-commerce ele é um jogo que não pode ser negligenciado, né, porque ele é automático. E mais que automático, ele é previsível. É muito legal a gente desenvolver os planejamentos dos nossos mentorandos, porque é o seguinte, ó, pelo essa performance, tu vai abater R$80 mil no mês de outubro. E o que tu acha, que eu já vi isso acontecendo, eu não quero pagar um gestor de tráfego para sobrar mais dinheiro para eu investir em tráfego. O que tu acha disso? Vamos lá. Eu quero usar o dinheiro que eu pagaria a um gestor para ter mais dinheiro para investir no tráfego. Vamos ir para a analogia. Eu sou o diretor, digamos assim, o diretor da Ferrari. Eu tenho o carro, a Ferrari, né? Sou como se fosse o chefe da equipe. Chefe de equipe, isso aí. Vamos falar sobre linguagem da Fórmula 1. Eu sou chefe de equipe da escuderia Ferrari. E eu tenho o meu carro, tá rodando bem, que é tua plataforma, teu e-commerce, teu portfólio, tá rodando bem, né? E eu boto um piloto da NASCAR, que está acostumado a pilotar um carro de rua, de circuito oval, para pilotar uma Fórmula 1. Qual vai ser o resultado? É a mesma coisa tu querer fazer, tu é micropigmentador, tu era micropigmentadora, né? Tu pegar uma estagiária, dar o processo da microblading, qual foi aquele fio-a-fio que tu fazia, né? Tu foi estudar na Espanha, né? Da Turquia, né? Que tu fez na época de micropigmentação. Nova York, fiz na Espanha. Isso, mas era o que? Era fio-a-fio, né? Sim, Microblading, é isso. É a mesma coisa tu pegar e tu fala assim, eu vou ser o cobaia da primeira. Cara, pode dar certo, pode dar errado. Então, é tu colocar, diríamos assim, investir num gestor de tráfego inexperiente. Então, tu tá colocando teu dinheiro num risco alto. E qual que, assim, é o maior erro que tu identifica dos empreendedores, que os empreendedores cometem no e-commerce? Como evitar esse erro na prática, assim? Tu já falou um agora. Tá? Não ter um gestor de tráfego com foco em performance. Porque tráfego tem inteligência, né? Então, assim, quanto mais tu faz o tráfego de alguma coisa, mais inteligência tu tem a respeito daquele mercado. Isso aí. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai desempenhar bem. É muito tempo de estudo, é muito tempo de dedicação para te entender aquele mercado, para ver o que funciona. Então, assim, se a gente tem um gestor de tráfego que já está trabalhando no mundo do vinho, ele vai ter mais inteligência no mundo do vinho do que aquele que nunca fez nada. Isso. Total. Né? Então, assim, tráfego é inteligência, né? Então, quanto mais tu faz, mais inteligente tu vai ficando naquele setor, naquele negócio. Tu vai entendendo o que funciona, o que não funciona. E muitas perguntas... Muitas vezes é um dinheiro que tu quer economizar, mas tu acaba gastando mais porque os teus anúncios não vão ter performance, tu vai gastar do mesmo jeito. E outra coisa, assim, que já ouvi, que é um mito fora, um mito total. Ah, mas eu não vou pegar aquele gestor de tráfego porque ele trabalha para uma outra loja. Sim, isso é uma coisa... Gente, é a mesma coisa tu pegar assim, tô pegando o Diego que mentora outra... Se não, cara, ele tem mais, eu tenho mais experiência porque... Eu tenho mais inteligência porque o meu foco é esse aqui. Vou pegar um consultor do mercado agrícola. Não tô... Só que, cara... a tua conta de anúncio, ela é única. Ela não consegue replicar para outra. O teu perfil, o teu portfólio é diferente. O teu foco é o teu algoritmo da tua conta é um. Então, não tem... o assemblagem do e-commerce é o planejamento estratégico, tá? É testar bastante, acertar, e, cara, e tu ter um combinado com o teu parceiro de tráfego, que o que, cara, aqui é o teu limite. É tu dar o ideal e o que não pode acontecer, para ele
Quando chegar aquele anúncio naquele ponto, ele estopar a campanha. E qual que é uma métrica digital que é um sinal vermelho, que tu tem que estopar a campanha? Um ROAS abaixo de 4. Tudo depende do volume de investimento, tudo depende do estágio. Por exemplo, quando tu começa a desenvolver a tua campanha, né, o primeiro mês de tráfego, tu começa com ROAS de 2,5, vai para ROAS para 3,5, 4, e aí tu vai subindo, vai otimizando a tua campanha. Tá? E às vezes o que importa é tu tem vários conjuntos de anúncios rodando, né? Então tem conjuntos de anúncios rodando. Então o que importa às vezes muito é na média, tá? Tu tem que estopar o que está puxando para baixo, o que está descolando, mas tu tem que ter sempre testando, tá? Tu sempre está testando, otimizando, testando, otimizando, testando, otimizando. Então esse é o jogo do e-commerce. E aonde que tu vê que a IA está ajudando quem vende vinho no digital? A IA, ela ajuda muito na pré-venda. Tá? A IA, ela é uma forma de acelerar essa preguiça do consumidor que quer resposta imediata. Por exemplo, né, a gente tem muitos mentorandos que têm as estratégias delivery marketplace, delivery direto. E aí, como eu não tenho um e-commerce, por exemplo, tem uma loja física, eu canalizo o anúncio para o WhatsApp. Daí cai no WhatsApp, daí vai aquela mensagem lá, oi, tudo bom? Daí aquela mensagem automática, em breve iremos te responder. Daí o cara espera lá 15, 20, 30 minutos e não tem a resposta. Cara, ele já esqueceu de comprar. E aí depois vai tentar uma conversa, não. A IA é uma forma assim de tu teve o anúncio, ele gera estímulo. Daí tu vai lá, eu quero. E aí a IA já vai para fazer uma pré-venda para depois a IA ela pode até finalizar, mandar o link de pagamento do link que tu quer, do vinho que tu quer, que ela pode fazer uma pré-condução, mas eu acho que o ponto é essa resposta mais rápida e imediata para não esfriar esse lead, não esfriar esse contato, porque a gente tem que ver que a internet, o objetivo do e-commerce é tu trazer novos clientes para o teu negócio, tá? É tu trazer, tu tem um CAC que chama, né? Que é o custo da aquisição de cliente. É tu trazer clientes frios para o teu negócio, o tráfego, o anúncio pago, né? É para trazer clientes novos para tua base. E o que tu não substituiria com a IA dentro do negócio? O que tu acha que não tem como colocar IA? Vamos lá, a IA te ajuda a desenvolver conteúdo, a gente desenvolveu um robô para o conteúdo, mas, cara, tu tem que ter o polimento, tu tem que dar a tua humanização, a IA pode te ajudar a criar o roteiro do criativo, mas o anúncio não é só imagem e card, né? Tu tem que também, às vezes, gravar o anúncio, porque ajuda também até a construir a autoridade do empresário, porque a pessoa compra, o e-commerce ajuda também a posicionar a autoridade, porque querendo ou não, a pessoa está te vendo, mas não tá, tem muita gente, eu vou turbinar para a pessoa ver o meu Reels. Mas, cara, por que tu não turbina com um anúncio que tu vai vender? Não, eu vou compartilhar, vou turbinar o Reels para ganhar seguidor. Por que tu não turbina teu anúncio para vender? Então, o maior erro que eu vejo hoje de empreendedores do vinho é querer visualização, querer like. O jogo é, se eu boto R$1, tem que voltar R$7 no mínimo. Investir R$1 em anúncio pago livre, tem que voltar 7 para ser um ROAS saudável. Ou 6. Depende a margem do meu produto, depende se é combo, se é garrafa unitária, se eu tenho frete mais alongado, se eu tenho frete curto. Então tudo depende para onde tu vende e que produto vende. Eu conheço empreendedor que vende vinho premium, que ele importa direto, que com ROAS de 3, ele tem margem. Porque ele verticalizou a cadeia, porque ele importa direto. Mas se tu compra de revenda e tem um markup de 1.6, o teu ROAS tem que ter 7 e 8. Então tudo depende da tua matriz de precificação e da tua aquisição e também do custo de frete. Mas o maior erro é
o e-commerce te posiciona como autoridade e tu vai investir anúncio, mas com métrica de retorno de faturamento, não com métrica de views, likes e compartilhamentos. Isso é ego, não é racionalidade. Agora vamos para a última pergunta, meu amor. Como tu vê o e-commerce, o mercado de vinhos, daqui 5, 10 anos? Já parou para pensar? Vamos lá. E-commerce no Brasil de vinhos, 2002, um dos primeiros que se desenvolveram. O primeiro e-commerce do Brasil com FOG especializado foi em 2002. Estou falando 23 anos atrás. A gente tinha ciclos de mudança mercadológicos muito mais longos. Com a IA, a gente vai ter um ciclo muito mais curto. Então, primeiro ponto, né, a IA ela veio para facilitar a vida, não para roubar. Ela é um facilitador. Só que ela não vai substituir uma curadoria, uma humanização. Vou botar o meu avatar conversar. Se fosse isso, a Magalu, que criou um avatar, estaria a Magazine Luiza ia fechar as lojas físicas. A Magalu não substituiu o físico e essa experiência, porque a Magalu é um autoatendimento. Então a IA, ela é a realidade, ela vai acelerar muito o movimento, mas ela é o meio de diálogo. A finalização sempre vai ser numa plataforma. E eu coloco uma coisa na cabeça de vocês. Diferente de um mercado livre, que o jogo não está na tua mão. Diferente de um iFood, que o jogo não está na tua mão. O e-commerce está na mão do empreendedor. E se eu apostaria em vender no meu ambiente, não no ambiente do terceiro, porque eu tenho controle desse ambiente. Porque no Mercado Livre, se ele decidir aumentar o comissionamento de 7 para 20, eu vou ter que repassar para o cliente ou vou perder minha margem. No e-commerce, não. O e-commerce, o que está cada vez mais é melhorando as taxas. De cartão melhorou, de seguro melhorou, porque é mais gente jogando nesse leilão. Tá? Então, eu acho que esse que é o grande ponto, né? É o ambiente controlado. O e-commerce, ele é como se fosse vender dentro da tua loja física. Porém, ele precisa de uma gestão distinta do que uma loja física. Porém, são estratégias distintas, mas complementares. Tá, meu amorzinho. Tem algum recado? Recado final, vamos lá. Figiência. Físico, digital, uma experiência. Experiência não é abrir garrafa. A experiência também é o ciclo de venda para o consumidor. Se eu tenho e-commerce e não quero ter uma loja física, eu posso fazer eventos terceiros para desenvolver esse tipo de experiência que vai ser mais, né, uma plataforma de relacionamento com o meu cliente leve e também com investimento. Ou se eu quero também decidir se ficar 100% digital, que seja feliz, que seja melhor nesse canal. Então esse é o recado final. Mais algum ponto? Então, pessoal, muito obrigado aqui. Terceiro episódio do Pode Venda Mais Vinho, Casal do Vinho, nesse formato aqui, dinâmico, de entrevistas, mas mostrando como um casal, né, que empreende junto e também se desenvolve. E a gente se espelhou muito em mentorandos, em clientes que a gente atende, que também empreendem em casal, a gente ama, né, trabalhar em canal. E não deixe de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo e até o nosso próximo episódio. Valeu!